Vamos falar ao vivo com o consultor de trigo da Stonex, Jonathan Pinheiro. Bom dia, Jonathan. Obrigada pela participação. Bom dia a todos. Bom, exatamente, a gente tem um aumento para 11,4 agora na nossa produção, nosso potencial de produção da safra brasileira de trigo. Nós estamos vendo com bastante otimismo esses números. A gente trouxe um aumento, inclusive em relação à safra anterior, uma nova safra recorde para o país. Qual que é a previsão dessa safra recorde? 11,4 milhões de toneladas, né? Um estímulo que vem das últimas duas safras que foram muito positivas para o produtor, então isso estimulou, de maneira geral, o país inteiro tem incremento de área, principalmente a gente tem o destaque de regiões não tão tradicionais, então a gente vê até mesmo crescimento de área em regiões como Bahia, Goiás e Minas Gerais aumentando sua área. Claro que dentro da representatividade nacional a oscilação no sul do país é muito mais significativa, mas a gente já começa a ver alguns movimentos, inclusive, de crescimento da produção em regiões que são pouco tradicionais, né? O que houve? O que foi esse movimento dessas regiões que não eram tão tradicionais e passaram a cultivar o trigo, né? O que aconteceu? Os preços internacionais na última temporada, principalmente no mercado internacional, acabaram colaborando, né? A gente viu regiões que normalmente trabalham com trigo importado, então a própria região sudeste e principalmente a região nordeste, acabam acessando muito mais o mercado internacional do que o mercado doméstico por si só. Isso estimulou essas regiões que não são tão tradicionais também a trabalharem com uma área um pouco maior por preços mais atrativos ao produtor, né? Então, isso colaborou para que o produtor pudesse investir um pouco mais na cultura, né? É claro que esse ano agora a gente viu algumas quedas de preços, mas mesmo na região sul a gente viu pelo menos uma manutenção diária, como é o caso do Rio Grande do Sul, que está praticamente estável em relação à safra anterior, mas ainda assim uma safra que no geral deve crescer consideravelmente. Agora, com relação à qualidade dessa safra, né? Qual que é a qualidade? O que o mercado tem falado? Por enquanto a gente não tem grandes problemas até aqui em relação ao clima. A gente tem preocupações com relação ao El Niño. Isso pode ser um problema no momento da colheita para o trigo, né? Mas até o momento a gente percebe que o produtor tem buscado se proteger de alguma maneira. No Paraná a gente escuta muito sobre o escalonamento do plantio. Algumas regiões do norte do Paraná sofreram com um período ali de 50 dias, mais ou menos, de seca depois do início do plantio, assim como a região de São Paulo. Mas, no geral, algumas regiões estão apresentando recuperação, ainda existe a possibilidade dessas lavouras se recuperarem, né? Mas, no geral, o problema, se vier, pode ser com questão realmente na qualidade, não tanto no volume dessa produção. Então, de maneira geral, ainda existe o cenário dessa produtividade elevada, né? Mas a qualidade, sim, deve ser um problema, principalmente falando de El Niño, se chegar a afetar, pelo menos parcialmente, as nossas lavouras, né? Mas mantendo a produção, o produtor consegue manter o preço também, né? Você falou dos preços internacionais que motivaram o plantio, isso acaba também motivando na questão de preço também, né? Esse ano agora a gente tem uma perspectiva um pouco mais baixista para o início da safra. A gente sabe que a gente vem de uma safra recorde e os estoques, de maneira geral, os estoques de passagem estão mais confortáveis no Brasil. E uma nova safra recorde, olhando também para um cenário de um milho safrinha que pode ser recorde e uma safra abundante de soja. Então, de maneira geral, o Brasil tem uma abundância de grãos no geral, né? Isso acaba pressionando um pouco os preços, né? Mas o mercado internacional apresenta um viés de alta e principalmente para a região sul, que vai olhar um pouco mais para o cenário de exportação, isso pode ser positivo e sustentar os preços um pouco mais elevados, sim. Agora, com relação ao custo de produção, o produtor vinha falando muito dessa questão do custo de produção, custo de defensivos, né? Como é que está com relação a esse equilíbrio na balança com relação ao custo de produção no trigo? Exatamente. A gente tem uma queda de preços, mas realmente o custo de produção também caiu. Isso pode ser muito positivo e é um dos fatores que colaborou também para pelo menos uma manutenção da área. A gente já não viu uma retração maior na área destinada ao trigo nessa safra, mesmo com essa queda dos preços que a gente viu principalmente para a região sul do país. Rio Grande do Sul acabou tendo essa manutenção, olhando também para isso. A gente tem essa redução dos custos e isso colabora para que ele tenha pelo menos uma manutenção das suas margens. Agora, por que caiu o custo de produção? O que aconteceu? Principalmente insumos como fertilizantes e defensivos acabaram caindo bastante de preço, né? O KCI passou, acho que do período do ano passado, estava ali por volta de R$6.000
agora está por volta de R$ 2.000. Então, foi uma queda bastante significativa e isso colabora muito nos custos de produção do produtor. Agora, a gente pode... Perdão, só para complementar, muitos desses custos que são colocados na lavoura do trigo também acabam ficando para a safra de verão, né? Também são aproveitados para a soja depois. Então, esse redução de custo não fica só para o trigo também. Agora, como fica esse equilíbrio exportação e consumo interno, né? Porque o Brasil não tinha uma produção grande de trigo. Como é que funciona agora? Muda alguma coisa nesse cenário com esse recorde? Sim, esses 2 últimos anos a gente já vem apresentando algumas mudanças, o Brasil acabou se tornando um exportador e nós acreditamos que isso deve permanecer, a gente deve continuar vendo o Brasil como um exportador, a gente tem capacidade hoje de continuar fornecendo para o mundo pelo menos aí 2 milhões de toneladas, né? Isso não evita que a gente acabe importando trigo. A Argentina, olhando para um cenário de uma safra um pouco maior e de melhor qualidade também, o Brasil deve importar um pouco mais, principalmente para essas regiões, como eu falei, Sudeste e Nordeste, né? Mas as operações de cabotagem, que eram também que ocorriam pouco no Brasil ao longo dos últimos anos, estão aumentando e isso deve continuar também. Então, a gente vê mais trigo da região sul do país indo para essas regiões. Mas, de maneira geral, o aumento da safra possibilitou que o sul do país entregasse mais trigo para essas regiões, mas isso também não evita que a gente importe ainda, né? Apesar da safra chegar muito próximo do que a gente tem de volume de consumo no país, que está um pouco acima dos 12 milhões, entre 12 a 13 milhões de toneladas de trigo hoje, a gente ainda precisa buscar um pouco no mercado internacional, além de fornecer esse trigo para exportação. Agora, para o consumidor, o trigo fica mais caro? Isso gera essa cadeia, né? essa sequência de preços ou não? Sim, o consumidor final deve ter algum reajuste para baixo nos preços. A gente já vê o recuo das cotações da farinha, muito porque os moinhos estão trabalhando com trigo de cotações menores e tem possibilidade de reduzir o preço da sua farinha, mesmo mantendo essas margens. Então, de maneira geral, os moinhos estão tendo recuperação nas margens, estão tendo um cenário positivo e isso favorece também o consumidor final na hora de comprar os insumos, os derivados da farinha, né, com cotações menores. Tá ótimo, Jonathan, ótimo como sempre. Obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada.